Boa noite. Bom demais a gente estar aqui de volta em mais uma aula, né, de panorama do Antigo Testamento 2, com o professor Jeff e hoje também com o professor Dan, que chegou. Agradecemos as orações e queremos começar hoje orando, na verdade, e agradecendo a Deus por você que está online, pelos alunos que estão aqui presenciais. Que seja uma semana desafiadora e que a gente possa cumprir com os objetivos que temos. Vamos orar? Pai, te agradecemos porque o Senhor é bom, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Te rogamos que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações e que possamos reter, ó Pai, os conhecimentos para poder aplicá-los na Tua obra, aplicá-los no campo missionário, aplicá-los na igreja local e que para que mais e mais pessoas possam conhecer ainda mais a Tua palavra de uma forma que faça efeito no coração do povo. Em nome de Jesus. Amém. Jeff. Amen. Well, greetings everyone. Bom demais estar aqui com cada um de vocês. It's a blessing to be back together, and I trust you had a good Lord's Day yesterday. Então é bom a gente estar juntos, né? E eu confio em Deus que vocês tiveram um bom dia do Senhor ontem. We are in the midst of our course on Old Testament 2. A gente está bem na metade do nosso curso de Antigo Testamento 2. And we start a new week today, this A gente está evening. começando uma nova semana hoje à noite. And we are praying that God would give us grace and strength and His help this week. Estamos orando para que Deus nos dê força, nos dê de sua graça e nos dê saúde durante essa semana. So we left off on Saturday evening talking about wisdom literature and Proverbs. A gente estava falando, né, no último sábado à noite sobre literatura de sabedoria e provérbios. And we'll start this evening with just a brief review. A gente vai começar hoje à noite com uma pequena revisão do que a gente viu. So let me ask a question. Então deixa eu fazer uma pergunta. Why do we need wisdom? We gave a few reasons. Do you remember any of those reasons? Então a pergunta é por que nós precisamos de sabedoria? A gente deu algumas razões para isso. Você pode lembrar alguma delas? Tanto aqui na sala como você que está online. Ok. Uma das razões para nós vivermos de um modo que agrade ao Senhor. Okay, good. We want our lives to please our Lord. Queremos que as nossas vidas agradem ao nosso Senhor. And not only has God given us His commands, but He has made this world in a certain way. Não somente Deus nos deu suas leis, né, mas Ele fez esse mundo de uma certa maneira. And the more we can live according to God's ways, the more we'll honor and glorify Him. Então, quanto melhor a gente viver nesse mundo de uma maneira, da maneira que Ele criou, mais a gente vai glorificá-lo. Another reason. Do you remember another reason? Why do we need wisdom? Você lembra de alguma outra razão? Por que nós precisamos de sabedoria? Alguém online? Okay. All right. Tudo Well, bem. let me give you a few of the responses by way of review. Deixa eu dar aqui algumas das respostas, com uma forma da gente revisar. We need wisdom in order to, we say, navigate through life successfully. A gente precisa de sabedoria, em outras palavras, para nos ajudar a navegar pela vida de forma satisfatória. Chegou a resposta ali. Okay, I'll finish this thought. Vamos terminar aqui e a gente vê, Paulo. When I say live successfully, I mean in obedience to God. Quando eu falo viver de uma forma de sucesso, em obediência a Deus. In a way that glorifies Him. De uma maneira que o glorifique. But also, as I said before, we don't want to just simply survive. That's not our goal. We want to thrive. Mas a gente, como eu disse antes, eu não quero apenas que a gente só sobreviva, né? Esse não é o nosso objetivo. A gente quer ser desafiado a fazê-lo. If we think of a marathon race, we don't want, when our final day on this earth is over, to just barely make it over the line. We want to run with strength all the days that God gives us. Então, como uma maratona, né? A gente não quer apenas passar por essa vida de qualquer jeito, mas a gente quer correr essa corrida de uma forma que possa agradar o nosso Deus. Okay, online. Online, e aí, Paulo?
A irmã Ivanilca coloca que precisamos da sabedoria para nos conduzirmos sabiamente e glorificar a Deus com nossas vidas. Great. In a wise way, yeah. Thank you. Wisdom also helps us to understand life. Sabedoria também nos ajuda a compreender a vida. In other words, the meaning and the purpose of life. Em outras palavras, o significado e o propósito da vida. And how to respond when life doesn't seem fair. E como dar uma resposta quando a vida não parecer muito justa. Another reason is we want to help the next generation. Outra razão é que a gente quer ajudar a próxima geração. So remember that wisdom literature is designed to not only know for our lives, but to pass on to the next Então, generation. lembra que a literatura de sabedoria foi desenhada não somente para servir a nossa própria vida, mas também para que nós possamos ajudar e passar isso às gerações futuras. This is why much of wisdom literature is instructional by nature. Por isso que uma boa parte, né, da questão da literatura de sabedoria é mais voltada para a área, de uma forma muito natural, para a área de instrução, na área do ensino. So we can think of the child sitting on the lap of his or her parents and receiving instruction. A gente pode lembrar então, por exemplo, quando o pai coloca a criança no colo e começa a passar para ela algumas instruções. Or more realistic would be just in the normal course of everyday life as they watch and learn. E de uma forma mais realística, no curso do dia a dia, quando o filho observa o pai em ação. Okay, what makes biblical wisdom, what makes true wisdom different? What sets it apart? Então, mais uma coisa, o que é que faz com que a sabedoria verdadeira, né, seja algo diferente? O que é que faz com que isso se destaque? A verdadeira sabedoria. O que dá destaque à verdadeira sabedoria? A irmã Elbia coloca aqui, eu acho que ainda é referente à pergunta anterior, porque tem um delay. A sabedoria para compreender a vida, compreender os propósitos da vida, as injustiças, ajudar a próxima geração, conviver e dar continuidade à vida e relacionar-se bem com Deus. Yes, and that last point is important. Thank you for all of the answers. Obrigado aí pelos comentários. Esse último ponto é bem importante. Again, wisdom, remember that the wisdom teaching is not just designed to give us knowledge. Mais uma vez, o ensino da sabedoria não é formatado somente para nos dar conhecimento. Nor is it for the purpose of just helping us to live well, better than our neighbors, as an end in itself. Nem também para nos ajudar a viver uma vida melhor do que os nossos amigos, né, como se fosse um objetivo final. The goal of Hebrew wisdom was to put ourselves in a right relationship with the God who created us and who is wisdom. O alvo da sabedoria hebraica, né, era para nos colocar no local correto e nos ajudar a desenvolver essa sabedoria correta com Deus. Okay, so we're back to the question then, what sets biblical wisdom apart? And I think really the main answer is the fear of the Lord, which is maybe what you were going to say, Rafael. E voltando, né, porque a gente estava falando, né, o que é que faz com que a sabedoria divina possa ser colocada à parte, né? Uma das coisas é The fear of the Lord. O temor do Senhor. Talvez era isso que o Rafael iria dizer, o temor do Senhor. Eu ia dizer outra coisa, eu ia dizer que a fonte da sabedoria, né, que essa sabedoria vem de Deus, vem do alto. Yes. Yep. So what sets biblical wisdom apart is that God is the source of wisdom. So I like what one writer said. Os irmãos aqui na internet, todos colocam o temor do Senhor. A verdadeira sabedoria vem do temor do Senhor, com relação à segunda pergunta. Okay, fear of the Lord. Good. I like what one writer says. Eu gosto que certo escritor falou. So he says, God gives wisdom generously.
que Deus dá a sabedoria de uma forma generosa. Proverbs 2, 6 and 7. Provérbios 2, 6 e 7. So God gives wisdom generously, but He does not give it unconditionally. Mas ele não dá essa sabedoria, né, de forma incondicional. So a person must first fear the Lord in order to obtain wisdom. A pessoa primeiramente deve ter temor ao Senhor para que possa receber essa sabedoria. And that message comes through very clear in the book of Proverbs. E essa mensagem vem muito claramente no livro de Provérbios. All right, we defined the fear of the Lord as a reverent submission that leads to Então obedience. definimos o temor do Senhor como uma reverência submissa com relação e que nos leva à obediência. And we said ultimately that a true fear does recognize God as a holy judge. E dissemos também que um temor verdadeiro reconhece sim Deus como um juiz santo. But if that's the only way we know God, then we run from Him. We hide from a holy judge Mas because we're sinners. se essa for a única forma que a gente conhece Deus como um juiz santo, né, a gente vai se esconder dele, a gente vai fugir dele. A true fear of the Lord recognizes God's justice, but it also celebrates God's holy love in Christ. Então, um temor verdadeiro de Deus reconhece sim esse juízo de Deus, mas também celebra o seu amor e o seu cuidado por nós. And it's for that reason that we're drawn to seek God and to move towards Him. É por isso que nós somos levados, né, a buscar a Deus, né, para vivermos e buscarmos a Ele And de forma verdadeira. And yet we do that with reverence and with awe. E é isso, nós fazemos isso com temor e com reverência. All right, let's review just a few of the characteristics of Old Testament wisdom literature. Vamos dar uma olhadinha, revisar um pouquinho das características dessa sabedoria que encontramos no Antigo Testamento. So our online students seem to be full of energy tonight. So let's try to get a response or two from them. Characteristics of Old Testament wisdom literature. Então, pensando aqui nos alunos que estão online, né, que parece que estão a todo vapor hoje. Então, algumas características aqui da literatura de sabedoria. I'll start with one. Eu vou começar com uma para abrir. Características da literatura de sabedoria. The most obvious one. Vou começar com a mais óbvia. They each deal in their own unique way with the subject of wisdom. Cada uma delas lida de forma bastante única com o assunto de sabedoria. Okay. And sometimes it just helps to state the obvious. E muitas vezes nos ajuda a ver o óbvio, né? Okay. But other characteristics. Outras características da literatura de sabedoria. O que você pode dizer? Ela geralmente é curta, né? São provérbios curtos. Ela é curta, são provérbios curtos, não é textos longos, são textos curtos. Right. The style. O estilo, sim, isso. The style of wisdom books are unique, and one of the forms would be the short sayings. Dos estilos, né, seria esses dizeres curtos. Rafael. Uma das características que, por sinal, eu falei ontem na aula da escola dominical, é que essa literatura é bastante marcada por contrastes. Justo e ímpio, por exemplo. Yeah. Yes. Wisdom books, I mean, to think of Proverbs, for example, gives us an option of two ways to live. Pensando no livro de Provérbios, por exemplo, nos dá muitas vezes opções e duas maneiras de viver aquelas opções. And we can live the way of a fool, and it will lead us to A destruction. gente pode viver como um tolo e isso vai nos levar à destruição. And hurt a lot of people along the way. E vamos machucar muita gente ao longo do caminho. Or we can live a path of wisdom, the way God intended life to be. Ou podemos viver um caminho de sabedoria, o caminho que Deus gostaria que nós vivêssemos. And it leads to fruitfulness, and it leads to joy, and it leads to blessing. E vai nos levar à alegria, a bênçãos, né, a uma vida frutífera. Okay, we mentioned Tem some mais of the... alguns aqui, viu? O pessoal coloca aqui. Ok? Vocabulário comum, forma poética, Yep. Oh, good. retrata situações práticas, fala verdades comuns da vida, Yeah.
observa o comportamento humano e procura entendê-lo. Yeah, excellent. Muito bom, excelente. We give a good round of applause for our online students Palmas para tonight. vocês que estão aí online. All right. Let me conclude with one final piece of review. Deixa eu concluir com uma última forma de revisão. What are the two forms that wisdom literature takes? Então, quais são as duas formas que a literatura de sabedoria toma? All right. Well, it looks like Colocam aqui prólogo e epílogo. the prologue and that belongs under the subject of style. Esse aí fica mais ligado à questão do estilo. But there's two main forms of wisdom writing. Mas existem duas formas principais And dos escritos de sabedoria. This would be true even outside of the Old Testament. Isso é verdade mesmo fora do Antigo Testamento. The first is this is a technical word, but didactic, O primeiro esse é um termo técnico, né, didático, which means practical or instructional. que significa a forma prática, uma forma instrucional. So think of the Book of Proverbs. These would be wise sayings to live by. Então pensa no livro de Provérbios, né, são dizeres sábios sobre os quais nós deveríamos viver. Okay, the other form that wisdom writing takes O outro tipo de sabedoria que tem dentro da literatura de sabedoria is again another technical term, but speculative or argumentative. mais uma vez outro termo técnico, especulativo ou argumentativo. Okay, so this would be more philosophical in nature, trying to grasp and think through the big questions of life. Então essa é uma coisa na natureza mais filosófica, né, se agarrar a essas grandes perguntas da vida. It can strike us as pessimistic. Pode nos levar, né, a nos atingir como pessimistas, desculpe. I think ultimately it's not designed by God to be pessimistic. Mas no final eu entendo que não é formatado por Deus para ser pessimista. But there's an honesty to it of we would say wrestling through the deep, hard issues of life. Mas há uma honestidade sim, como se nós estivéssemos lutando, né, dentro dessas grandes dificuldades que enfrentamos na vida. Okay, and that would be characteristic of Job, Ecclesiastes. E a gente encontra isso, por exemplo, como características de Jó, de Eclesiastes. All right, let's move to the Book of Proverbs. Vamos dar uma olhadinha então agora no livro de Provérbios. Which we started last session on Saturday. A gente deu uma começada, né, no sábado, nosso último encontro. And I mentioned that I had some Proverbs from India. E eu mencionei, não sei se vocês lembram, né, sobre alguns provérbios da Índia. So with my teaching with TLI, I've traveled to India 5 times now. Então com os meus experiências de ensinar com a TLI, né, eu já viajei à Índia 5 vezes. And I'm always curious in various cultures what some of their proverbs are. E isso me deixa bastante curioso com relação às culturas, como é que são alguns dos provérbios deles. So I have 2 pages of them. I will not read all of them to Tenho you. aqui 2 páginas de provérbios, não vou ler tudo não. But they are short, so maybe I can get 10 or so. São curtos, então acho que eu vou ver aqui se eu digo pelo menos uns 10. Obviously we have translation factors here. Tem alguns fatores com relação à tradução, certo? But here's one. Aqui lá vai um. The thief that is not caught is a king. O ladrão que não é apanhado é um rei. When an elephant is in trouble, even a frog will kick him. Quando um elefante está passando por problemas, até um sapo pode chutá-lo. When one man's house burns so that another may warm himself. A casa de um homem pode queimar para que outro homem possa se aquecer. Here's one. Don't poison someone whom you can kill with sweets. Então não envenene alguém que você pode matar dando doces. If you live on the river,
Make friends with a crocodile. Se você morar no rio, faça amizade com um crocodilo. Now that's good advice. Esse é um bom I don't know what conselho. the Portuguese equivalent would be to that. Não sei qual seria o equivalente em português para isso. Né? Terra de cego que tem olho só ali. In a land of blind people, if a person has just one eye is a king. Is king. Yes, yes. I'll give you, here's one last one. Mais uma última Well, aqui. two. These are Mais these are duas. okay. He who has a true friend has no need of a mirror. Aquele que tem um amigo verdadeiro não precisa de um espelho. That's rather profound. Yeah, bem profundo essa. And finally, E o último, the money you dream about will not pay your bills. o dinheiro que você sonha não vai pagar suas contas. All right, these are truths to live by, at least in India. Então, algumas verdades sobre as quais você deve viver, pelo menos na Índia. And as we said before, we could spend most of the night talking about Brazilian proverbs. Então, como dissemos antes, a gente podia passar a noite falando sobre provérbios brasileiros. What is a proverb? Então, o que é um provérbio? I think we inherently know this. Eu acho que de uma forma natural a gente já tem ciência disso. A proverb, as we defined it last time, is Um provérbio, como os definimos da última vez, just a brief saying about how to live a wise life. é uma forma breve de dizer como viver uma vida sábia. Or maybe a brief saying about how life works. Ou uma forma breve de dizer como a vida funciona. And they are reflections that are captured in brief sentences that are easy to memorize. Então são reflexões que são capturadas em orações curtas, que são fáceis de ser memorizadas. Which leads us to then talk briefly about some characteristics of O Proverbs. que nos leva a falar um pouquinho breve sobre características dos provérbios. And the first is most obvious, that they're brief. E é lógico, a primeira é bem óbvia, é breve, é algo breve. If they get too long, then they don't qualify as proverbs. Se ficarem muito longo, muito extenso, não vão se qualificar como provérbios. Mostly because the next point, proverbs are made to be memorized. That's the design of proverbs. É muito em consequência, por exemplo, do próximo ponto que eu vou falar, que os provérbios são feitos para nós memorizarmos, né? Então, se for longo, fica difícil. Yeah, and they're also grounded in real life experiences. E eles também são baseados, né, em experiências da vida real. And then finally, they do claim to present some valuable information and insights for life. E eles buscam sim fornecer informações, né, sobre a vida, insights sobre a nossa vida. So that's the great beauty of Proverbs, is that they claim to have something to offer us. Então essa é a grande beleza dos provérbios, né, que eles buscam mostrar esses insights da vida. Okay. All right. Let's look more closely at the Book of Vamos Proverbs. dar uma olhadinha de forma mais próxima, né, do livro de Provérbios. Before we begin, any questions or thoughts up to this point? Antes de a gente entrar no livro aqui, alguma pergunta até agora sobre esse ponto? Okay, we'll move on. Então vamos continuar. The Book of Proverbs. Livro de Provérbios. 3 times we're told that Solomon is the author, Por 3 vezes é dito que Salomão é o autor. and traditionally that is the opinion of scholars. E tradicionalmente essa é a opinião dos estudiosos. And Solomon ruled as king from approximately 970 to 930 BC. Então, aproximadamente Salomão atuou como rei de 970 a 930 antes de Cristo. It appears that Solomon is not the only one who wrote some of the Proverbs. Também vemos, né, que ele aparentemente não é o único que escreveu os provérbios. So we have either some anonymous writers, A gente tem seja alguns escritores anônimos, or perhaps Proverbs that were written by Solomon that were compiled by editors and such ou later. então alguns provérbios que foram escritos por Salomão, mas foram editados por outras pessoas posteriormente. For example, you can look at 24 verse 23. Por exemplo, Provérbios 24, versículo 23.
where it says these sayings also belong to the wise. Onde diz, estes também são provérbios dos sábios. So that doesn't tell us everything, but it seems to give us a hint that there were other writers involved. Não nos diz tudo, mas nos dá como uma pista, né, de que existem outros escritores envolvidos. But certainly in chapter 30, it says we have the words of Agur, son of Jacob. Mas com certeza no capítulo 30 a gente tem aqui as palavras de Agur. And then what do we find in chapter 31? E o que é que a gente encontra no capítulo 31? King Lemuel, right. So predominantly, most of the Proverbs are written by Solomon. Predominantemente, a maioria dos provérbios foram escritos por Salomão. But we do have a few other contributors. Mas a gente tem outros poucos contribuintes. Let's think about the audience for a moment. Vamos pensar um pouco no público aqui. Now, when you're looking at a New Testament letter, it's easier. They were written to a church or perhaps an individual like Timothy. Quando você está olhando as cartas do Novo Testamento, você vai ver que foi escrito para uma igreja ou então para um indivíduo, como foi escrito para Timóteo. Some of the Old Testament books are a little more problematic to determine the audience. Alguns dos livros do Antigo Testamento já é um pouco mais problemático para a gente entender quem é o público-alvo. But in Proverbs we're told that Solomon's giving instruction to his son. Mas a gente vê no livro de Provérbios que Salomão está escrevendo alguns provérbios para um filho. So we have a specific audience Então a that's, gente tem aqui um público bem específico. for example, chapter 1, verse 8. Por exemplo, capítulo 1, versículo 8. Listen, my son, to your father's instruction. Ouça, meu filho, as instruções do seu pai. Chapter 2, verse 1. My son, accept my words. Capítulo 2, versículo 1. Meu filho, aceite as minhas palavras. So there's a reality here of the picture of a father giving instruction to his son for life. Então há uma realidade aqui nessa figura do pai dando instruções para o filho sobre a vida. And if we think about it, life is made up of what seems to be monotonous days. E se a gente pensar bem assim, a vida é feita o que parece ser assim de dias monótonos. But at the same time, we have these important stages of life. Mas ao mesmo tempo a gente tem alguns estágios importantes da vida. Where we cross thresholds into a new experience. Onde a gente atravessa alguns desafios em direção e experimentamos novas experiências. Can we think of an example or two of that? A gente pode citar algum exemplo disso? Marconi, Oi. interessante ele falando que Salomão escreveu para o filho, ao que parece o filho não escutou muito bem, né? Roboão. Roboão parece que não escutou muito bem os conselhos, não agiu com sabedoria no início do seu reinado. Which is also ironic because Solomon did not always live according to what's written. O que é irônico também que o próprio Salomão muitas vezes não viveu de acordo com o que ele escrevia. Which is a good indication perhaps that some of the Proverbs were maybe written by an older Solomon who had come to his senses. O que prova que muito provavelmente assim alguns dos provérbios foram escritos por um Salomão mais velho que chegou a algum certo entendimento. But yeah, there certainly exist discrepancies with Solomon. He did not live out what he preached. E com certeza havia discrepâncias com relação a Salomão. Ele não vivia muito em função do que ele escrevia. But when we think about life stages, what would be a good example? Mas quando a gente pensa sobre estágios da vida, o que seria um bom exemplo? A fase da infância, adolescência, uma vida adulta, uma vida madura. Yep. Yeah. So we have the stages of childhood, growing older. You might think of finishing school. A gente vê, né, essa questão da infância, né, ficando mais velho, terminando o ensino médio, por exemplo.
moving into adulthood, whatever age that happens to be in your culture, recognized age. Se tornando um adulto, né, seja lá como for na sua cultura, quando é que isso chega, reconhecendo aquela idade. It could be marriage, Pode ser casamento, por exemplo. could be a significant relocation, De repente uma mudança que você vai fazer física, né, para algum outro lugar. maybe it's retirement. Talvez aposentadoria. So there are these significant stages of life when we need wisdom. Então há estágios significantes da vida que nós precisamos de sabedoria. We need wisdom every day, but especially when there are significant things happening in transition in our A lives. gente precisa de sabedoria todos os dias, né? Mas especialmente quando algumas mudanças significativas acontecem em nossa vida. And I think Proverbs captures some of that sentiment. Eu entendo que Provérbios captura alguns desses sentidos. As the father addresses his son and tries to impart wisdom to him. Como o pai, né, está se dirigindo ao filho, né, e fala a ele sobre a sabedoria. Okay, we also have the application to general audience as well. E a gente também tem aplicação, né, para um público no geral. Eu posso dizer And we assim. see some of that in the first verses of chapter 1, where he mentions the simple. E a gente vê algumas coisas, por exemplo, no capítulo 1, quando ele menciona os simples, He mentions youth, ele menciona também os jovens, and he mentions the wise, verse 5. menciona também os sábios. So in other words, wherever a person finds himself or herself, there is wisdom to be gained, wisdom to be learned. Então, seja lá onde a pessoa se encontra, sempre lembrar que existe sabedoria a ser ganho, a ser aprendido. And also then a future audience. The Proverbs were designed, again, like I said, for future generations. E mais uma vez, assim, com relação, a gente tem uma audiência futura, né? Lembra que também esses provérbios foram feitos para futuras gerações. Which is why, so many thousands of years later, we are here this evening studying Proverbs. E é uma das razões, depois de tantos anos, que a gente está aqui agora, hoje à noite, estudando provérbios. Okay, I'd like you now for a moment to look at verses 1 through 7. Chapter 1, verses 1 through Eu queria 7. que a gente desse uma olhadinha agora nos versículos de 1 a 7 do capítulo 1 de Provérbios. And we're told right away Logo de cara é dito para a gente multiple reasons that this book is written for us. múltiplas razões pelas quais esse livro foi escrito para a gente. So take a few minutes. I'd like you to write down in your own words what those reasons are. Eu gostaria que você, com suas próprias palavras, levasse alguns minutos agora para escrever aí What the author says are the reasons, or what wisdom provides for us. Yeah. o que é que o autor está dizendo sobre o que é que a sabedoria nos fornece. O que é que a sabedoria faz para a gente. The purpose of the Qual o Proverbs. propósito disso? Nos versículos de 1 a 7 você encontra. Dá alguns minutos para isso. Okay, let's hear from you. Quem queria ouvir vocês agora? What are the purposes of the book as stated here in the prologue? Então, quais são os propósitos do livro que a gente encontra aqui nesse prólogo? And you can use your own words. Você pode usar suas próprias palavras, tá? Pastor Celso. Aprender palavras de inteligência, obter ensino de um bom proceder que envolve a justiça, o juízo e a equidade, promover e crescer em prudência, conhecimento e bom siso, adquirir habilidade e entendimentos e palavras, entendimento em provérbios e palavras e enigmas, e temer ao Senhor pelo apego à sabedoria e ao ensino. Okay, very good. Thank you. Muito bom, é isso mesmo. One writer said this, that after reading this introduction, Um escritor disse, depois de ler essa introdução, that one is meant to do like a dog would salivate at the prospect of the great opportunity of learning such wisdom.
é como se você tivesse enchendo a boca d'água, né? Com a possibilidade de tanta sabedoria que seria apresentada a você. Okay, so right from the beginning, the author is enticing us, he's inviting us to want to pursue this. Então, bem no início, né, o autor está nos convidando, né, está nos intimando a experimentar o que estaria sendo escrito ali. So it's not a dry list of rules. Então, não é uma lista seca de regras. It's not a bunch of fine print terms and conditions. Então, não é um bocado de condições que estão lá impressas, né, numa letrinha pequena. God holds up wisdom to us as a jewel, as something precious to seek after. Deus nos apresenta a sabedoria como uma joia, como algo precioso que a gente deve estar buscando. The Proverbs give us wisdom on our relationship with God. Então, o provérbio nos dá sabedoria, né, com relação a esse relacionamento com Deus. So that's spiritual wisdom. Então, isso é sabedoria espiritual. The Proverbs give us understanding of ourselves. Os provérbios nos dão uma compreensão de nós mesmos. So that's personal wisdom, we could say. Então, isso é como uma sabedoria pessoal, se eu puder colocar assim. Proverbs speak much about home life, family life. Então, os provérbios falam muito sobre uma vida familiar, uma vida em casa. Proverbs tell us how to think, how to live, Provérbios nos ensina como pensar, como viver, how to view life, I should say. como ter uma visão da vida, se eu puder colocar assim. So there's an intellectual piece of this. Então, há uma questão intelectual aqui sobre tudo isso. Proverbs tells us how to act in the marketplace. Então, os provérbios nos ensina como agir. Por exemplo, quando a gente vai ao mercado. So there's wisdom with work and jobs. Então, há sabedoria com relação a trabalho, a empregos. And even how to function in society, societal wisdom. Até mesmo como a gente deve se comportar na sociedade. Então, uma sabedoria social. All right, so this prologue, this introduction is designed to give us a desire to seek hard after this. Então, esse prólogo, né, ele é feito, ele é colocado para nos dar um desejo, né, de conhecer realmente os provérbios. All right, if we had to say what is the theme of Proverbs and you had to put that in a sentence or in a few words, what would you say? Se você tivesse que colocar qual seria o tema de provérbios em poucas palavras ou numa sentença, o que é que você diria? Three answers online for the first question that you made. I don't know if you want to go. Oh, okay, to go back. Let's keep, I'm sorry, for the sake of time, let's keep moving. Precisa continuar aqui. We'll try to give more advance notice and be patient with answers. Vamos continuar um pouquinho agora. If we had to boil down the, if we had to boil down the theme of Proverbs, we could say it's the fear of the Lord. Se eu tivesse que, fazer um resumo bem conciso assim com relação ao livro de Provérbios, eu diria que é o temor do Senhor. Or we could say how to live well under the fear of the Lord. Ou poderia dizer como viver bem debaixo desse temor ao Senhor. And you'll find that theme running through Proverbs. Você vai ver esses temas por todo o livro de Provérbios. If you're interested in an outline of Proverbs, how the book breaks down. Se você tiver interesse em ver como é um resumo, né, do livro de Provérbios, como é que ele de repente se divide, I would point you in the direction of your textbook as well as other good commentaries you could look at. eu quero mostrar novamente. Você vai dar uma olhada aí no seu livro texto, esse aqui, né? Você vai encontrar aí um bom exemplo, ou então algum outro comentário que você possa ter acesso. I think the textbook and many commentaries break Proverbs down into three main sections. Eu sei que o livro texto e outros comentários normalmente repartem, né, o livro de Provérbios em três seções. You'd have chapters 1 through 9. Você tem capítulos de 1 a 9. Which would be the introduction and then laying the foundation of wisdom. Que seria a introdução e colocar uma fundação, um fundamento, né, com relação à sabedoria. Then you'll notice a change beginning in chapter 10, where we have 10 through 29 with hundreds of just wise sayings. E você tem do capítulo 10 ao 29, né, centenas
de dizeres sábios, né, de provérbios. And that provides the main piece of the book. E isso nos fornece a peça principal do livro. And then you have the conclusion in chapters 30 and 31. E aí você tem a conclusão no final, nos capítulos 30 e 31. Again, where you'd have the two other authors, Agur and King Lemuel. Então você tem lá Agur e Rei Lemuel no final com esses outros dois autores. So chapters 1 through 9, and then 30 and 31 at the end. Então, mais uma vez, de 1 a 9 no início, 30 e 31 no final. And then the big piece in the middle. E aquela grande porção no meio. Okay. All right. We're going to take a break and then come back, and I'm going to give you some guidelines for interpreting the Proverbs, because if we're not careful, we can get ourselves into trouble as teachers and preachers. A gente vai dar um intervalozinho e quando voltar, eu vou dar para vocês algumas informações de como interpretar provérbios para a gente não cair no perigo de interpretar de forma errada como pastores e como líderes. Okay, welcome back. Ok, sejam bem-vindos. We've talked a bit about Proverbs now, or we've talked a bit about Proverbs, and now we want to discuss some tips for interpreting the book. Falamos um pouco sobre provérbios e vamos falar um pouquinho sobre algumas dicas de como interpretar o livro. Proverbs can be one of those books that causes us trouble as we seek to interpret it. Provérbios pode ser um daqueles livros que pode nos dar trabalho, né, quando se a gente estiver procurando interpretá-lo. But also it can be a problem for our people Mas também pode ser um problema para o nosso povo. and how they hear it and what how they apply it to their lives. Com o que eles ouvem, né, e como é que eles fazem a aplicação disso às suas vidas. So we just need to be careful with our own interpretation and how we explain it. Então temos que ter cuidado com a nossa própria interpretação e como é que nós explicamos isso. So let me give you several tips right now to Então, help. deixa eu te dar várias dicas agora que vai ajudar. Vamos ajudar. Okay, first principle is that no proverb is an exhaustive statement of a particular truth. Então a primeira coisa é que nenhum provérbio é uma informação exaustiva, né? Uma fala exaustiva sobre uma verdade em particular. Proverbs are meant to be brief statements, Provérbios são feitos para serem declarações breves. and as we've said, the brevity helps us to memorize it and to know it. Como falamos, né? Essa brevidade do provérbio nos ajuda a memorizar. But brevity also creates inherent limitations. Mas a brevidade também temos que ter cuidado que ela pode criar uma grande limitação. So we lose precision, we lose nuance. A gente pode perder nuances, precisões. For example, in English, we have a statement that says the pen is mightier than the sword. A gente tem dizer, né, em inglês que diz assim que a caneta é mais poderosa do que a espada. So in other words, an influential author might be able to accomplish more than the mightiest warrior. Então, em outras palavras, assim, um autor influente ele pode contribuir muito mais, atingir muito mais do que um guerreiro muito poderoso. So that's a good principle, and in many cases it may be true. É um bom princípio em vários casos, né? Isso pode ser verdade, sim. But if I'm about ready to enter into a military conflict, I want the best soldier next to me, not the best author. Mas se eu tiver para enfrentar uma guerra de imediato aqui, eu quero o melhor soldado comigo e não o melhor autor. Okay, so we understand that the proverb is true in some cases, in some instances, Compreendemos que provérbios são verdades, sim, em alguns casos, em algumas instâncias, but it's not an exhaustive statement of the truth. mas não é uma declaração exaustiva da verdade. So, for example, Proverbs 11:23 Por exemplo, Provérbios 11:23 says that the desire of the righteous ends in only good. diz que o desejo dos justos tende somente para o bem. Now, you might read that and say, well, then whatever I desire, good's going to come out of it. Então você pode de repente dizer, seja lá o que eu desejar, vai dar em coisa boa. But what if your desire is fleshly or selfish? Mas e que se o seu desejo for carnal ou muito olhando para si mesmo? Okay, so generally speaking, that's true, but not always. Falando de uma forma geral, isso é verdade, mas não sempre. All right, secondly, Segundo lugar, Proverbs are not
promises or guarantees from God. Provérbios não são promessas ou garantias de Deus. Okay, so just repeat that again. Proverbs are not promises or absolute guarantees from God. Deixa eu repetir de novo. Provérbios não são promessas ou garantias absolutas de Deus. So rather they are instead statements or principles of how life generally usually works. Em vez disso, são declarações de como a vida normalmente funciona. So we might say everything else being equal, this is what's typically normal. Então, é como se diz assim, se tudo for igual, é assim que as coisas normalmente vão ser. So maybe one famous example is Proverbs 22:6. Exemplo bem famoso é Provérbios 22:6. Ensine a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. All right, now we might be tempted to take that as an absolute guarantee. A gente pode ser tentado a tomar isso como garantia absoluta. That if you bring your child to church, if you do your best to raise him or her in the way of the Lord, then they will always eventually follow the Lord. Se você trazer seu filho para a igreja, fizer o melhor que puder, ensinar da melhor forma possível, ele eventualmente vai seguir o Senhor. Well, what can we say to that? O que é que a gente pode dizer com relação a isso? Generally speaking, that's true. De uma forma geral é verdade, But there are some very painful exceptions. mas há algumas exceções bem dolorosas. So again, the statement is generally, this is the way things work, but there are exceptions. Mais uma vez, de forma geral é assim que as coisas funcionam, mas há exceções. And it doesn't mean that we don't believe God's faithful to His Word. Não quer dizer que a gente não acredita na fidelidade de Deus na sua palavra. It just means that we understand that the genre of Proverbs and the way Proverbs work is that they're not promises, absolute guarantees. A gente entende aqui que esse é o gênero de provérbios, né? Mas lembre, não é uma promessa com absoluta garantia. So another example, chapter 15, verse 1. Outro exemplo, capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Always? In Sempre. every instance? É sempre assim? Todas as vezes? Do we have a promise that if we're careful in our response, that our enemy will always come around and see things our way? É uma promessa que se a gente responder com delicadeza, o inimigo sempre vai me procurar com calma e não vai me atingir? So that, of course, is not always true. Usually true, yes. Normally true, yes, but not always. É claro, normalmente é verdade, mas não sempre. So if we had endless time, a fun task would be just to pick verses and try to create wrong interpretations out of them. Se a gente tivesse bocado de tempo, seria muito legal de repente a gente ficar aqui pegando os versículos e tentar encontrar aí interpretações erradas sobre ele. It's really interesting to try to do that, but maybe you can do that on your own. Interessante a gente tentar fazer isso, mas você pode fazer isso sozinho. Só para contribuir que talvez essa seja a porção da Bíblia, a sabedoria e os livros poéticos, que mais são mal interpretados no Brasil. As pessoas interpretam literalmente como promessas. Okay, yeah, good. So that's an insight into the tendency of your culture and your churches here. Essa é uma boa colocação, né, que é a tendência que acontece dentro da nossa igreja no Brasil. So that's one practical thing that we can that you can take from this class to implement in your ministry is to help make sure that you train yourself and others in proper interpretation with Essa é uma this. coisa que você pode tirar da nossa aula aqui, né, implantar isso no seu ministério, na sua igreja, para evitar esse tipo de má interpretação. Another guideline or tip, Outra informação que eu posso ter aqui, ou dica, né? thirdly, would be that observations of life are not necessarily statements of God's divine approval. Observações da vida necessariamente não são declarações de Deus debaixo da sua aprovação. So sometimes a verse is just a statement of kind of the way things are.
Algumas vezes um versículo é apenas uma declaração de como as coisas são. And it doesn't necessarily mean God's saying, yes, it should be this way. Necessariamente não é como Deus estiver dizendo, deveria ser assim. It may be, but it may also not be. Pode ser, mas também pode ser que não seja. So, for example, chapter 18, verse 16. Por exemplo, capítulo 18, versículo 16. 18:16 diz: um presente que se dá abre portas e leva alguém à presença dos grandes. That sounds more of just sort of a statement, not necessarily approval or disapproval. It just seems like more of a statement of the way things can be. Só mais como uma declaração, né? Não como uma coisa que se aprove ou desaprove. Uma declaração de como as coisas podem ser. Or maybe a better example is 19, verse 4. Ou então um exemplo melhor seria 19, Provérbios 19, versículo 4. Na riqueza os amigos se multiplicam, mas o pobre até o seu único amigo o abandona. So I don't think God is saying, yeah, that's a good thing, that's the way it should be. Eu não acho que Deus está dizendo, não creio que Deus está dizendo aqui, vai ser uma coisa boa. Eu acho que as coisas deveriam ser assim. It's just human nature and what we often see. É só a natureza humana e o que nós geralmente vemos. Okay. All right, let me give you two more. Deixa eu te dar dois mais. Remember parallelisms. Lembra com relação ao paralelismo? They can help you understand what is being communicated. Vai te ajudar a compreender o que está sendo comunicado. So, for example, the second line might be using different words to say the same thing as the first line. A segunda linha, né, pode estar usando palavras diferentes para dizer a mesma coisa que foi dito na primeira linha. Or the second line might be directly contrasting the first line. Ou a segunda linha pode ser um contraste direto com relação à primeira. And so you can use parallelism to help you see that and interpret correctly. Então você pode usar o paralelismo para ver isso, né, e interpretar de forma correta. Lastly, just be aware of figures of speech. Em último lugar, cuidado com as figuras de linguagem. And in some cases, it's not always clear if it's a figure of speech or literal. Em alguns casos não é sempre claro se é uma figura de linguagem ou se é algo literal. For example, chapter 26, verse 27. Por exemplo, capítulo 26, versículo 27. Quem abre uma cova acaba caindo nela, e a pedra rolará sobre quem a pôs em movimento. So maybe in a ancient or agrarian, like a farming society, maybe that's literal. Talvez numa sociedade agrária, né, ou de agricultura, talvez isso seja literal. So if you dig a pit, someone will fall into it. Se você cavar um buraco, alguém pode cair nele. Or as modern believers, we might have to make some adjustments and seek to understand the principle Ou como behind it. talvez crentes mais atuais, né, a gente pode tentar descobrir qual é a verdade que está por trás disso. So in that case, maybe the principle would be a warning against deception. Talvez nesse caso esse princípio seja um aviso com relação à decepção, por exemplo. All right, so lastly, this isn't necessarily something that will directly help with interpretation, but just know that you can also group some of the Proverbs by themes. Em outro lugar, talvez não seja algo que ajudará diretamente com relação à interpretação, mas vários provérbios podem ser colocados como grupos, né, como temas. So you can do small group studies, for example, on money or sexual purity. Você pode fazer, por exemplo, criar alguns grupos de estudos sobre dinheiro, sobre pureza sexual, The tongue or slothfulness sobre a questão da língua or laziness, ou preguiça, or having integrity or training children. ou agir de forma íntegra, ou como ter filhos. Okay, so that can be helpful, and just know that some of these themes recur, show up over and over again throughout the book. Então isso pode ser útil, né? Lembre-se que esses temas podem ser recorrentes e podem aparecer várias e várias vezes.
Okay, we're going to stop there with Proverbs and talk about Job. A gente vai parar agora sobre provérbios e vamos falar um pouquinho sobre Jó. Unless there's a very pressing question. A não ser que a gente tenha uma pergunta bem específica agora. Já pode ser sobre Jó a pergunta? Can I already ask about Job? Can you already ask about Job? Sure. Yeah, fala aí. No ano de 2014, eu li um livro sobre Jó. Onde há uma afirmação que me marcou muito e eu queria saber a opinião do senhor sobre isso. That which is good. I might choose to talk during the break about it, but well, he can share. I'm just saying ahead of time that I might choose the option of talking during Você break. pode compartilhar agora e de repente ele pode escolher e falar sobre isso durante o intervalo. Mas pode dizer. Segundo o autor, o livro de Jó apresenta uma crítica à teologia da retribuição. O que é que ele acha disso? Oh, okay. Short answer is yes, Uma resposta curta, sim. and I do actually have some of that in my material to talk Tem about, alguma coisa sobre isso no material que eu vou compartilhar. because the book of Job brings up that principle, Porque o livro retribution. de Jó traz sim esse princípio à tona. So the book of Job is the account of a righteous man O livro de Jó é uma história sobre um homem justo who, in the course of one day, suffers unimaginable loss, que durante um único dia sofre uma perda inimaginável, including the loss of his possessions and the death of his 10 children, incluindo a perda de suas posses e a morte de seus 10 filhos. and even loses his own health, barely alive. E também perde a sua saúde, fica meramente vivo, quase não fica vivo. So the book is the story of Job's of this happening to Job and then his response to it. Então o livro é o que está acontecendo com Jó e a sua resposta a isso. Not only as he fights with the effects of such devastating loss, Não somente ele luta contra os efeitos dessa perda devastadora, but more importantly, he's wrestling with the meaning and the implications of it all as it relates to God. mas e mais importante, ele está lutando com o que significa tudo isso, né, toda essa perda e como é que isso se relaciona com Deus. God's wisdom, God's goodness, God's justice. Bondade, justiça, sabedoria de Deus. So the book, the story of Job and his experience causes us to also contemplate the issue of human suffering. Então a história de Jó, né, toda essa sua perda nos faz contemplar um pouco sobre o sofrimento humano. But it's ultimately not a book about suffering in and of itself. Mas no final não é um livro sobre o sofrimento em si. One of the deeper questions is about God, and is he just in allowing the righteous to suffer? Uma resposta assim uma pergunta bem profunda, né? Deus permite isso, né? Faz com que o homem realmente sofra dessa maneira? And is he still good in light of human suffering? Is he still running the universe well? E enquanto esse sofrimento humano está acontecendo, Deus ainda é bom? Ele ainda continua governando o mundo? And how are the righteous to walk wisely and to walk well with God in the experience of profound suffering? Então, como é que o justo, né? Como é que aquele que age bem para com Deus, como é que ele vai continuar caminhando em comunhão com Ele? So the book of Job takes us into this area of speculative or pessimistic wisdom literature. Então, o livro de Jó nos leva para essa área de especulação, né? De uma literatura de sabedoria pessimista. So, in contrast, Proverbs is a good example of wisdom writing when the world is functioning as it should be. Contraste ao livro de Provérbios, né? Que os provérbios são colocados para a gente como
de uma maneira dizendo para a gente como é que o mundo realmente deveria funcionar, deve funcionar. Right. Poverty and disgrace come to the person who ignores instruction. Então, por exemplo, pobreza e desgraça vem para o homem que ignora a instrução. But whoever listens to correction is honored. Mas todo aquele que ouve a correção, ele é honrado. That's Proverbs 13:18. Provérbios 13:18. And we say yes, that's the way things ought to be, that's the way the world E a works. gente diz sim, é assim que o mundo deve funcionar, assim que as coisas devem ser. But much of life, as we know, seems upside down. Mas a maior parte da vida, como a gente conhece, parece estar de cabeça para baixo. The exact opposite of what we would think or what we would hope for. Exatamente o oposto do que nós pensamos ou do que nós esperamos. So, for example, in Psalm 73, the writer is struggling with how the wicked seem to prosper. Então, por exemplo, Salmo 73, o autor aqui está assim lutando, né, em saber como é que o ímpio pode prosperar. So the wicked are prospering while the righteous suffer. Olha só, o ímpio está prosperando enquanto o justo sofre. And obedience and walking with God doesn't seem to be worth it. Parece que obedecer e caminhar com Deus não parece valer a pena. Okay, so this is where books such as Job and Ecclesiastes really help us. E aí que livros como Jó e Eclesiastes normalmente nos ajudam. God is not ignorant of the struggles we face and how life seems to be turned upside down at Então, times. Deus não é ignorante com relação aos problemas que nós enfrentamos e as dificuldades que nós passamos algumas vezes. All right, let me give just a few details about the book as an overview. Deixa eu dar alguns detalhes sobre o livro aqui, de uma forma geral. So, the book is almost all poetry, written in poetry, O livro é quase na sua totalidade, né, escrito como poesia. but there's a narrative section in the beginning and at the end that sort of serve as bookends. E temos aqui uma narrativa no começo e no final que serve como uma abertura e um fechamento. The author's unknown. The author of the book is unknown. Então, os autores do livro são conhecidos. Some say it could have been Job himself, and maybe that's true. Alguns dizem que pode ter sido o próprio Jó, e muito provavelmente é verdade. It seems as good of a guess as any. Essa parece assim uma boa tentativa de realmente dizer quem é. In terms of the date of writing, we don't know with certainty. Em termos do tempo em que foi escrito, a gente não pode afirmar com certeza. The traditional perspective is that it was written, it's one of the oldest or the oldest book of the Old Testament, perhaps. A tradição, de repente, para tentar dar uma data, é como se fosse, de repente, o livro mais antigo que foi escrito. Like back in the time of the patriarchs, Abraham, Escrito etc. na época dos patriarcas, Abraão, etc. But ultimately, we don't know about dates. Mas no final a gente realmente não sabe com relação às datas. The story takes place in the land of Uz. A história acontece na terra de Ur dos caldeus. And Uz, as best as we know, is in the area of Edom, which we talked about yesterday or Saturday. E a gente, como a gente deve saber, assim, Ur ficava lá na terra de Edom, como a gente falou no sábado. Southeast of the Dead Sea. Fica sudeste lá do Mar Morto. I think it's important to remember that this is not just a story or a parable, Então, só lembrar, né, vale a pena que isso aqui não é só uma história ou uma parábola. but other places in the Bible affirm the historicity, the true history of what happened. Em alguns lugares da Bíblia, né, há uma afirmação da historicidade, da verdade sobre essa história. And I can give you just two passages, James 5:11 Eu posso lembrar aqui de duas passagens, por exemplo, Tiago 5:11. and James indicates that Job was a historical person. Tiago aqui indicando que Jó era uma pessoa histórica, né, que fez parte da história. And then Ezekiel 14 through 20. E aí Ezequiel 14, de 14 a 20. Jesus
Paul saying Jesus also quotes Job. I'm not. I'm not remembering that. No. Okay. Jonah. He does Jonah for sure. Okay. The structure of the book, it's a long book, and it might seem confusing, but there's actually pretty clear structure to it. É livro longo, né? Pode parecer pouco confuso, mas na verdade a gente encontra instruções aí. And there's a beginning prologue in chapters 1 and 2. Há prólogo, né? Aqui no capítulos 1 e 2. Then there is, at the end, a narrative section Então, lá no in final, chapter 42. Capítulo 42, né? Uma parte lá que é narrativa. And then chapters 3 through 26 are these cycles of dialogue between Job and his friends, his counselor friends. E do capítulo 3 até 40 e 3 through 26. Desculpe, de 3 a 26, você tem essa série de diálogos entre Jó e seus amigos. And there's three cycles of back and forth debate between Job and his Então friends. existe ali 3 ciclos, né, de vai e vem de debates entre Jó e seus amigos. Then Job gives this final defense in chapters 27 through 31. E de 27 a 31, Jó vem com a sua defesa final. Then this new character whom we haven't met before, E aí de repente aparece esse novo personagem que a gente não havia conhecido antes. his name's Elihu in English. Eliú, creio eu, né? Eliú. And he speaks from chapters 32 through 37. E ele fala do capítulo 32 até o capítulo 37. And there's debate about whether this friend Elihu is actually saying good things like the mouthpiece of God, or whether he's just more or less repeating some of the same things that the other friends did. E aí há algumas controvérsias aí se ele realmente está falando algo que Deus está mandando falar, ou se ele está apenas falando mais coisas como que os outros amigos falaram. And just again, look at the commentaries on that and read, and you can make an informed decision. Dá uma olhada nos On comentários Elihu. sobre isso, você vai de repente chegar aí a algumas conclusões. But then there's the climax of this book in 38 through 41 where God speaks and settles the matter. 38 a 41, aí tem clímax desse livro onde Deus fala. E aí ele define lá sobre o que está acontecendo. And what's one of the unique, or probably the most striking thing about God's response? Então, qual é talvez a coisa mais forte dentro da resposta de Deus? What stands out the most? O que é que mais acontece ali? O que mais se destaca ali? Na resposta de Deus? O conhecimento que ele tem, né? Ele sabe todas as coisas e que o ser humano não é nada, né? No final das contas. Yeah, amen. What's extremely striking is that God just reveals himself. O que é extremamente assim, que nos atinge de uma forma muito extrema é que Deus se revela. And he doesn't answer any of Job's questions. Ele não responde nenhuma das perguntas de Jó. All he does is give Job himself. Tudo que ele faz é he gives Job himself. He just manifests himself to Job. Ele se manifesta a Jó. Ele se apresenta a He Jó. manifests his greatness, and in contrast, Job clearly understands his smallness. Ele manifesta a sua grandeza, né? E você percebe que Jó, na verdade, revela toda a sua pequenez. In fact, Job just closes his mouth and repents. Na verdade, Jó só fecha sua boca e se arrepende. So among other things, it tells us that God doesn't owe us an answer. Então, dentre outras coisas, Deus He doesn't owe us an answer all the time. ele não necessariamente sempre dá uma resposta, But he's faithful, and he promises to manifest himself to us, his character, his goodness, his wisdom. mas ele é fiel em se manifestar a nós, o seu caráter, a sua bondade, a sua justiça. Sometimes when you run a race, it's important to start out in the right direction.
Muitas vezes quando você vai, sei lá, or when you travel. vai fazer uma corrida aí ou vai viajar, é bom sempre começar da maneira correta, ir na direção correta. And that's important in the book of Job. So let's draw our attention here to the beginning 2 chapters. E isso é importante aqui no livro de Jó. Então vamos dar uma olhadinha aqui com certo cuidado nos primeiros 2 capítulos. While I'm talking, if you want to just kind of skim through the first couple chapters, if you need to refresh your memory. Enquanto eu estou falando, se você quiser ir dando uma olhada aí nos 2 primeiros capítulos para refrescar a sua memória. But we learned some very important things that set us in the right direction for the book. Mas nós aprendemos aqui algumas coisas bem importantes que nos dá a direção certa nesse livro. First of all, we learn Job's innocence. Primeira coisa que a gente aprende sobre a inocência de Jó. In fact, the author goes out of his way to show us that Job is an innocent, righteous man. Na verdade, o autor aqui ele faz de tudo para mostrar para a gente sobre a inocência desse homem. So it's stated directly in verse 1. No versículo 1, ele já diz isso de forma direta. We see it in verses 8 and 9. A gente vê isso nos versículos 8 e 9. We see it in verse 22 and then a few times in chapter 2. A gente vê isso no versículo 22 e algumas vezes no capítulo 2. And Job is manifesting righteousness. He's praying for his children. He's offering sacrifices for them. He's a God-fearing man. Então, Jó está manifestando sim a sua justiça, né? Ele é uma pessoa fiel, uma pessoa que faz sacrifícios, que cuida da sua família. So why is that important to know? Então, por que é importante a gente saber isso? In fact, it's not just a good thing to know, it's absolutely crucial to know. Na verdade, não é só bom saber, é crucial sabermos. Well, as you read the book of Job, how does it help you to know that Job is actually innocent, he's blameless? Quando você está lendo o livro de Jó, o que ajuda você a perceber que ele é inculpável, que na verdade ele é inocente? What helps you to notice? Yeah, well, I mean, in what way does that help you as you are reading the book to know that? Como é que isso ajuda você quando você sabe disso, quando você sabe que ele é uma pessoa inocente, que é uma pessoa sem culpa? Ajuda a ler todo o restante do livro, né? Okay. Yeah. Todo o restante do livro depende desses dois. Se a gente não tivesse os 2 primeiros capítulos, o restante do livro não faria sentido algum. Precisely. Yep. And it's important to know that Job is blameless. Does that word translate? Okay. Because it shows us that Job is not suffering because of his sin. É importante perceber que Jó é inocente, inculpável, né? Porque isso nos diz que Jó não tinha pecado aí. It shows us that God is not saying, there's a wicked man and I'm going to punish him. Está mostrando que Deus não está dizendo, isso é um homem ímpio, né? Eu vou puni-lo. All right, now we will see as the book goes on that Job, I think it's fair to say, does sin in the midst of his suffering. É importante dizer que Jó, como se ele peca assim no meio do seu sofrimento. For example, in his accusations against God. Por exemplo, nas suas acusações contra Deus. Or in his utter despair. Ou então nos seus outros momentos de desespero. So he's not a perfect man in the midst of his suffering. Ele não é um homem perfeito no meio do seu sofrimento. But he doesn't suffer because of his sin. Does that make sense? The difference? Não sofre por causa do seu pecado. Number 2, we learn this in the prologue, is that Satan puts God on trial. A gente vê isso no prólogo, né, que Satanás coloca Deus em julgamento. If you look at chapter 1, verses 9 and 10. Versículo 9 e 10 do capítulo 1. Diz, então Satanás respondeu ao Senhor, será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra?
All right, so Satan calls into question God's policies about how he runs things. Então, Satanás aqui coloca dúvida, né? Como é que sobre a política de Deus, como é que ele administra as coisas. So he says basically that people like Job, and Job in particular, they practice righteousness and obedience only for what they get out of it, the blessings they get. Então, ele basicamente está dizendo, ó, Jó é uma pessoa boa porque ele é uma pessoa abençoada. Cara que tem bênçãos, por isso que ele é bom. So we can't miss the fact that Satan is putting God on trial. You don't run the universe well. A gente tem que ver aqui que Satanás é como está provando Deus aqui. Pai, você não toma muito bem conta do universo. And so Job becomes the case study. Então Jó se torna aqui o estudo de caso, né? And God says, okay, here is Job. E aí Deus diz, tudo bem, está aqui Jó. Number 3, we learn that Satan has delegated authority delegated to him, given to him. E também no número 3 a gente vê aqui que foi delegada autoridade a Satanás. So Satan is the source of the direct source of the destruction and suffering and evil in Job's life, not God. Então Satanás é a fonte de destruição, de sofrimento na vida de Jó e não Deus. So I'm going to say, well, I want to make sure this is clear. Satan is the immediate cause, trying to think of the best word to say that, the immediate cause, the primary cause of Job's suffering. Então, deixar claro aqui que Satanás é a causa imediata, né? A razão imediata do sofrimento de Jó. However, no entanto, God is the ultimate sovereign, not Satan. No entanto, Deus é o soberano final e não Satanás. So Satan must have God's permission to afflict Job. Então, Satanás tem que ter a permissão de Deus para afligir Jó. Though Satan is the direct cause of Job's troubles, mesmo Satanás sendo a causa direta dos sofrimentos de Jó, Job places ultimate responsibility on God. Jó coloca a responsabilidade no final em Deus. And the inspired author of the book affirms that. E o autor inspirado do livro afirma isso. Okay, so Satan is the direct cause, but God is the ultimate cause of Job's sufferings. Então, Satanás é o causador direto aqui, né, do sofrimento de Jó, mas Deus é aquele que rege, é o final, né? Now, que rege sobre o sofrimento. Now it's important that we find that in the text itself, not just in what I'm telling É you. importante a gente ver isso aqui no texto, não somente eu dizendo. So are there any things that you see that would indicate that ultimately God is responsible, not Alguma Satan? coisa que você vê aqui que pode compartilhar comigo que Deus no final é o responsável final e não Satanás? Again, we're not denying that Satan had evil purposes and caused the A suffering. gente não está negando aqui que Satanás tinha propósitos maus em causar sofrimento a Jó. But let me help us here. Look at verse 21 of chapter 1. Vamos dar uma olhadinha no versículo 21 do capítulo 1. Well, we can read 20 through 22. De 20 a 22 do capítulo 1. 20 a 22 do capítulo 1 diz: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: No saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Okay. Who does Job say gives? Quem é que Jó está dizendo que deu? Okay. Deus. And who does Job say takes away? Quem foi que Jó disse que tirou dele? Satan? Deus. Deus, yes. And then the inspired author says this in the very next verse. E no versículo 22, exatamente o que diz, o autor inspirado diz, né? Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. All right, and the same type of statement happens at the end of chapter 2. No final do capítulo 2, o mesmo tipo de afirmação aparece. Actually, it's verse 10 of Quer chapter dizer, 2. na verdade, no versículo 10 do capítulo 2.
All right. So when Job, in other words, when Job places ultimate final responsibility on God, the author says yes. He affirms that. That's true. Então, quando Jó coloca essa responsabilidade mesmo no final em Deus, o autor, né, do livro inspirado realmente confirma e diz, é isso mesmo. So an important theological concept comes out of this. Então, conceito teológico importante vem daqui. That Aparece aqui. God is the ultimate source and cause and controller of all things. Deus é a fonte última, né, de toda a causa, e Ele está no controle de todas as coisas. Yet he is not the author of sin. No entanto, Ele não é o autor do pecado. And he does not bear responsibility for the sinful actions of others. E Ele não faz nascer a responsabilidade com relação ao pecado de outros. So we're getting a picture in the book of Job of God's of his sovereignty. A gente está vendo aqui uma figura da soberania de Deus no livro do Jó. And man's, or in this case, Satan and man's responsibility for sin. Também no caso aqui da responsabilidade tanto do homem como de Satanás com relação ao pecado. And even notice the fire that fell. It fell from where? E observe também do fogo que caiu, né? Caiu de onde? It says it fell from heaven. Verse 16. Versículo 16, né? Diz que o fogo caiu do céu. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos. Now you might say, well, that's just the messenger's way of speaking. Então você pode de repente, deve ser, isso aqui deve ser uma forma da pessoa estar passando. And maybe that's the case. Maybe that's the case, but it does coincide with what we just saw in the other point. Talvez seja o caso, mas isso aqui coincide com o que a gente acabou de ler no outro ponto. All right, and let me just say one last thing about the prologue. Deixa mais uma coisa que eu quero dizer sobre o prólogo. We learn of Job's ignorance. He has no idea what's going on behind the A scenes. gente vê aqui a ignorância de Jó, né? O fato de não saber nada do que está acontecendo por So trás das câmeras. that means even we have an advantage over Job. Significa que até nós mesmos hoje temos uma vantagem se compararmos com Jó. So sometimes when I read the book of Job, I get critical of Job. Like, Job, come on. Muitas vezes quando eu estou lendo o livro de Jó, começa a criticar Jó. Diz, Jó, vamos lá, Jó, o que é que está acontecendo? We just need to remember he knows nothing. He doesn't have a chapter 1 and chapter 2. Lembre que ele não sabe de nada. Ele não tem capítulo 1 e capítulo 2 escrito aqui, não. Okay. Let me say, so the friends come and their best moment is the 7 days when they say nothing. E os amigos chegam e os melhores momentos são aqueles 7 dias quando eles não dizem nada. And then they start talking and things go poorly. E aí eles começam a falar e as coisas começam a dar errado. They say many true things about God, Eles dizem várias coisas verdadeiras sobre Deus. but one of their fundamental errors is misunderstanding the retribution principle. Mas dos erros fundamentais é fazerem confusão com relação ao princípio de retribuição. And I think at the heart, at the core, this is why their counsel was wrong. E eu creio que de uma maneira muito específica é a razão pela qual os conselhos deles estão errados. The retribution principle says this. Two principles come out of it. 2 princípios eu posso tirar desse princípio de retribuição. But first, simply, it's kind of this idea that you get what you deserve in life. You reap what you sow. Mas de uma forma simples, você ganha o que você dá na vida, né? Você dá a si mesmo. And that's biblical. Isso é bíblico. All right, so the first principle is this, that the righteous will prosper O primeiro princípio é esse, que o justo irá prosperar and the wicked will suffer. e o ímpio irá sofrer. It will go well for the righteous, it will go poorly for the wicked. Vai dar tudo certo, vai dar tudo bem para o justo e vai dar tudo errado para o ímpio. And this principle is generally affirmed in Scripture. E esse princípio é, de uma forma geral, afirmado nas Escrituras. Just you can read Psalm 1 Você pode and ler o Salmo 1, Galatians 6:7. Gálatas 6, 7.
So that idea is okay. Essa ideia está bem. But then somehow, over time, a second idea emerged with the Mas, retribution De principle. alguma forma, em algum momento, outra ideia ela emerge com o princípio da retribuição. So again, principle one, if the righteous will prosper, the wicked will suffer. Mais uma vez, princípio 1, o justo vai prosperar e o ímpio irá sofrer. But the second idea was that if you saw a person prospering, he must be righteous. A segunda ideia é que assim, se você vê uma pessoa prosperar, ela com certeza deve ser uma pessoa justa. And the opposite, if you see a person suffering, he must be wicked. E se você vê do outro lado a pessoa sofrer, ela com certeza é uma pessoa ímpia. And that principle is not in Scripture. E esse princípio não está nas escrituras. It's not affirmed in Scripture. Não é afirmado nas escrituras. You can see that kind of thinking emerging in John 9 Você pode ver um pouco desse pensamento with, vindo à tona em João 9, with the man born blind. com um homem que nasceu cego. So even the disciples, Jesus' disciples, they ask the Lord, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Até os seus discípulos, né, perguntaram: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? That's the retribution idea coming through. Isso aqui é a ideia de retribuição vindo à tona. And Jesus' response is very helpful. E a resposta de Jesus é bastante útil. He says it was not this man or his parents. Ele diz: não foi nem esse homem nem seus pais. Sin is not why he's suffering. O pecado não é a razão pela qual ele está sofrendo. Personal sin. O pecado pessoal. But instead that the works of God might be displayed Mas na verdade é in him. para que a obra de Deus possa ser feita através dele. All right, so in the book of Job, everyone seems to be assuming the truthfulness of the retribution principle. Então no livro de Jó parece que todo mundo está realmente assumindo de que o princípio da retribuição The general idea that if you're righteous, you prosper, you're wicked, you é suffer. o que está acontecendo, essa ideia geral de que o justo vai prosperar, de que o ímpio vai sofrer. But the three friends are definitely functioning under the second principle, was that if you see someone suffering, clearly it's a sign that they've sinned. Com certeza esses três amigos estavam trabalhando no sentido de que, olha, se você vê alguém sofrendo, com certeza essa pessoa está em pecado. And I think that is probably at the core of the problem with the friends. And yet Job, he doesn't believe it. E eu creio que isso está realmente no coração, o problema que está no coração desses amigos, né? And E na verdade também o Jó não acredita nisso. The reason is because he knows he's been living with integrity, and he's not claiming to be perfect, but he knows that he's not done anything to deserve that type of suffering. And so he's trying to ask God, why? What is happening? Então ele sabe que tem vivido uma vida íntegra, né? Ele sabe que não é culpado daquilo. Ele está ali com essa pergunta: Senhor, por que isso está acontecendo? Eu tenho vivido de uma forma correta diante de Ti. All right, let me take another 5 minutes or so. We'll finish Job, and then we can take a break. Mais uns 5 minutinhos eu vou terminar Jó e aí a gente dá uma paradinha. We don't always know why someone's suffering. A gente nem sempre sabe por que alguém está sofrendo. It could be God trying to wake them up and chastise fatherly discipline for sin. Ele pode ser realmente Deus querendo acordar essa pessoa e mostrar a disciplina do pai pelo pecado. But it could be 10 other reasons. We just don't know God's purposes. Pode ser mais umas 10 razões. A gente não sabe qual é o propósito de Deus. So there is a principle of reaping and sowing. You reap what you've put in. Há o princípio, né, de semear e de colher. Você colhe o que você semeia. Galatians 6:7 affirms this. Gálatas 6 e 7 afirma isso. And that's the basic way the world runs. E é assim que o mundo gira. But we should not oversimplify things and claim to know all that God's doing in a particular Mas a gente situation. não deve simplificar as coisas e saber tudo que Deus está fazendo numa situação em particular. One thing we can know for sure, Uma coisa que nós podemos saber com certeza Genesis 18:25, está em Gênesis 18, 25. will not the judge of all the earth do what is right? O juiz de toda a terra não fará o que é correto?
And so no matter what we're going through, no matter what our friends or our church members are going through, we know that God is good. Não importa o que a gente está passando, o que qualquer membro da igreja está passando, nós sabemos que Deus é bom And that God always does what is right. e que Deus sempre faz o que é correto. And that was true in the case of Job. E isso foi verdade na vida de Jó. I would point your attention to chapter 29, verses 1 through Eu 6. quero chamar a sua atenção para o capítulo 29, versículos de 1 a 6. We won't read it now, but those verses help us understand what might have been the hardest thing, the hardest piece of this for Job. Então tem que ler isso agora, mas a gente nos ajuda a pensar aqui qual foi a coisa mais difícil And para Jó. as you read those verses, you understand that what he feels abandoned by God, and he's lost the intimacy that he once had. E ali ele se sente abandonado por Deus e ele vê a perda da sua intimidade com Deus que uma vez já teve. He acknowledges that there were dark times before, but he always knew God's presence was with him. Ele sabia que já tinha passado por algumas situações difíceis, mas ele sempre sentia a presença de Deus. But it was that sense of abandonment that broke his heart. Mas foi aquele senso de abandono que arrebentou seu coração. And I think that caused him to ask, why? Eu acho que isso é uma das razões que fazia com que ele perguntasse, por quê? And of course, God doesn't ultimately answer that question. E é claro que Deus, ele não responde de forma direta aquela pergunta. But he does show his greatness and his faithfulness to Job. Mas ele mostra a sua grandeza e a sua fidelidade a Jó. At the end of the book, what do we learn? Final do livro, o que é que a gente aprende? Well, we learn this, that God is vindicated, A gente shown to be just, proven. aprende com certeza de que Deus mostra a sua justiça. Satan was shown something. Satanás estava mostrando algo, His plan failed. seu plano falhou. The true righteousness in the child of God does not depend on all the good gifts and blessings. The true righteousness of a child of God doesn't depend on just the blessings and the gifts. A verdadeira justiça, né, de filho de Deus não depende, né, das bênçãos que ele receberia. Because Job stayed true to God despite all that he lost. Porque Jó permaneceu fiel a Deus, verdadeiro a Deus, independente do que ele havia perdido. Job learned something, Jó aprendeu algo. that God is not under any kind of obligation to make sure that the righteous only get what is good. Deus não está debaixo de nenhuma obrigação para poder mostrar que o justo só vai receber o que é bom. God's world is more complicated than O that. mundo de Deus o mundo de Deus, né, é muito mais complicado So do que isso. we know God is good and that he's wise and trustworthy, Sabemos que Deus é bom e de que ele é sábio e de que ele é confiável, but his ways are not always discernible. mas os seus caminhos nem sempre são, nós podemos discernir. So God is vindicated, but also Job is vindicated. Então Deus é justificado, mas também Jó é justificado. God rebukes the friends and affirms Job's righteousness. Deus repreende os seus amigos de Jó, e afirma, né, a justiça de Jó. God actually places Job as an intercessor for the friends so he can pray for them. Deus, na verdade, coloca Jó como intercessor para que ele possa orar pelos seus amigos. That was probably not a good moment for the friends. Talvez não foi bom momento para os seus amigos aqui. But the Lord vindicates and affirms Job's innocence. Mas o Senhor justifica e afirma a inocência de Jó. So we learn that God is vindicated. We learn that Job is vindicated. Thirdly, we learn that God is good. Aprendemos que Deus é justificado, que Jó é justificado. Aprendemos também que Deus é bom. He blesses Job abundantly and restores him. Ele abençoa Jó de uma forma abundante e o restaura. So I like what the Apostle Paul says in 1 Corinthians 13. Eu gosto do que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13. He says that we human beings, we see in a mirror dimly. You know, it's fuzzy. Ele diz, né, que nós, como seres humanos, nós vemos no espelho como algo embaçado. So we need to stay humble when it comes to claiming to know all that God is doing and why. A
Temos que permanecer humildes, né? Sobre tudo que Deus está falando, sobre tudo que Ele está fazendo e o porquê. But we can know Romans 8:28. God's causing all things to work together for Mas good. devemos lembrar de Romanos 8:28, quando diz que tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. And my last statement is this. E a minha última afirmação é a seguinte: When it comes to the hardships and suffering of life, quando as dificuldades e os sofrimentos da vida, ground yourself theologically now, before it happens. aparecerem, né, você se afirma de forma teológica aqui agora, antes que as coisas aconteçam. So that you're ready to respond in a godly way to what might be severe hardship and Que trouble. você possa dar uma resposta de uma maneira divina, né, para com Deus, diante dos problemas que você vai estar atravessando. All right. James 5:11, look it up when you have time. It talks about Job, and there's much that James says we can learn from Job. Tiago 5:7, dá uma olhadinha lá, fala muito do que a gente pode aprender sobre Jó. Okay, we'll take a break. A gente vai dar uma paradinha. We've only got 30 minutes left, so let's take a brief, 5-minute break. Vamos dar uma paradinha só de 5 minutos, porque só temos 30 minutos à frente. Tá bom? 5 minutinhos. Okay, we're back. Ok, estamos de volta. We are going to essentially pass over Ecclesiastes and Song of Solomon. A gente vai passar aqui pelos livros de Eclesiastes e o livro de Canções de Salomão. And we need to do that for the sake of time for the class as a whole in the upcoming days and E a time. gente vai, infelizmente, ser um pouco rápido em função do tempo e também pelo que a gente ainda tem para cobrir nos outros dias. So let me just take maybe 5 minutes and say a few things about each book. Então, deixa eu tirar aqui uns 5 minutos e dizer algumas coisas sobre cada um desses livros. So I'm editing as I go here. I'll try to say a few of the more important things. Eu vou estar fazendo uma ediçãozinha aqui do que eu tenho que dizer sobre talvez as coisas mais importantes. My recommendation for Ecclesiastes Minha recomendação para o livro de Eclesiastes is to read. This is a case where you need to read the end of the book first. I think it helps. Isso aqui é um caso que você deveria ler o final do livro primeiro. Eu acho que isso vai ajudar. Now, I know our mom and dad told us never to do that, Eu sei que nosso papai e nossa mamãe nos disse para nunca fazer isso, but as far as interpreting the book, it really helps. mas com relação a interpretar o livro, isso realmente vai ajudar. So the book of Ecclesiastes, of course, this individual is on a journey of trying to figure out life amidst all of the inequities and unfairness. Então é o autor do livro de Eclesiastes, na sua viagem, está falando sobre todas as dificuldades que você enfrenta, né, as coisas que não são justas durante a sua vida. And at the end of the journey, he comes around full circle and gives this wise advice. E no final da sua jornada, ele, depois de fazer esse giro, ele chega com esse conselho de sabedoria. Go ahead and read 12 and 13, 12 through 14. 12 and 13. Então, Eclesiastes 12, de 12 a 14, diz: além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte: não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. All right, so let that be the interpretive lens as you read the book. Então, deixe que essas sejam as lentes da interpretação enquanto você está lendo o livro. And be on the lookout, or be aware of several repeated phrases. One is the vanity of vanities. Então, tenha cuidado, né, e assim, com a repetição de frases, e, por exemplo, vaidade de vaidade é uma dessas frases que são repetidas. So when we look at life this way horizontally, Então, quando a gente olha para a vida dessa forma, de forma horizontal, when we look at life under the sun, it's very confusing and sometimes seems hopeless. então quando a gente olha para a vida, né, sob o sol,
parece às vezes muito confusa e meio que sem esperança. But when we look up to God, Mas quando a gente olha para Deus, when we fear Him, keep His commandments, and follow His word, quando a gente o teme, obedecemos as suas ordens e seguimos a sua palavra, our compass begins to point north again. aí a nossa bússola começa a apontar para o norte novamente. Okay, so that's where we'll leave it now for Ecclesiastes. Por enquanto é isso que eu quero dizer para vocês sobre Eclesiastes. Song of Songs. Cântico dos Cânticos. This can be a confusing book for many. Esse livro pode ser um livro bem confuso para muitas pessoas. It is a book that describes marital love. É um livro que descreve o amor entre marido e mulher. And I think ultimately it can be celebrated in that way. E eu creio que no final pode ser celebrado dessa forma. It has been interpreted allegorically over periods of church history. Tem sido aplicado e interpretado de forma alegórica ao longo da história da igreja. But just as you read it, just notice that sexual love and pleasure are never described in vulgar, inappropriate language. Observe que a questão do sexo, a forma como é apresentada, nunca é descrito de uma forma vulgar, né, uma linguagem obscena. Nor is it described in graphic detail. Nem também é descrito em detalhes gráficos. So instead, the author celebrates the joys of romantic love with much poetic imagery. No final, na verdade, o autor ele celebra isso com uma imagem poética. I think it's important to keep the main thing in view. Eu creio que é importante manter o que é principal à vista. The book is not just a celebration of any kind of love, but a celebration of marital love as God has intended. O livro não é uma celebração de nenhum tipo de amor qualquer, mas uma celebração do amor marital entre homem e mulher. Essa é a intenção de Deus. Love between a husband and a wife is a God-given thing and should be celebrated. O amor entre o esposo e a esposa como algo dado por Deus e assim deve ser celebrado. Ecclesiastes 9:9, enjoy life with the wife whom you love. Eclesiastes chapter 9 verse 9. Yeah, you can read it right. Ecclesiastes. Eclesiastes 9:9. Aproveite a vida com a mulher que você ama todos os dias de sua vida, que Deus tem dado a você debaixo do sol. Okay. So, Song of Songs helps us to build a strong theology of marital love. Então, o Cântico dos Cantos nos ajuda a construir uma teologia bem forte com relação a esse amor entre homem e mulher. Sexual union within marriage is a wonderful gift of God. A união sexual entre homem e mulher é um dom divino de Deus. And it helps protect a marriage. E ajuda a proteger o casamento. And the Song of Songs helps picture that for us. O Cântico dos Cantos nos ajuda a criar uma figura dessa situação. I think it's also helpful to know that all love and marriage in this life points to something else. É interessante a gente perceber que todo esse amor que é mostrado aqui e é mostrado na vida, né? I mean, aponta para mais algo, uma outra coisa. Ephesians 5, even marriage itself points to Christ and the church. Efésios 5, né? Também esse casamento também aponta pelo amor de Deus para com a igreja. And so the Song of Songs in that sense can point us to a perfect love that is to come in the next life. Então o Cântico dos Cânticos olhando nessa ótica, né, aponta para esse amor perfeito que há de vir. Even as we enjoy marital love in this life. Mesmo enquanto a gente aproveita, né, desfruta desse amor entre homem e mulher nesta vida. Just know this, when you're studying the book, if you're going to teach it or preach it, então leve isso em conta quando você estiver estudando o livro, você vai pregar ou falar sobre ele. make sure you check with numerous books and commentaries. Certifique-se, dá uma olhada em vários comentários e outros livros. And you'll have to make decisions. Scholars debate if the relationship is describing the woman in Solomon or the woman and a shepherd man that she loved. Então, para você de repente ver que linha você vai colocar, se é
descrevendo a mulher que está lá em Salomão ou a mulher com o pastor. And those are de some of ovelhas. that's probably the bigger interpretive decision that you'll have to make as you study the book. Então talvez seja uma decisão importante que você vai ter que tomar enquanto você está estudando o livro. And there are some good reasons for both sides. E há coisas boas para ambos os lados. But I'll leave that with you. What I want to do now Eu quero deixar isso com você, mas o que eu quero fazer agora is turn it over to my colleague Dan. é passar a palavra para o meu colega, o Dan. And you have suffered through several days of me. Now it's time to turn it over. Então você tem sofrido vários dias comigo, então agora é a hora de passar o bastão. Dan is going to introduce his topics and prepare us for the next several days of learning that he has for us. Dan vai introduzir os seus tópicos e vai nos preparar, né, sobre os vários o que vai estar acontecendo nesses próximos dias de curso que nós teremos aqui. Greetings. Saudações. I am conscious of the time. It will not go past 9:30. Estou consciente do tempo, não vou passar de 9:30. I have been asked just to introduce a little bit of where we're going to be going the next 3 days. Vou falar um pouquinho de até onde a gente vai caminhar nos próximos 3 dias. And I'm not sure how much has been said to you about me or told to you about me. Eu não sei o quanto falaram sobre mim ou explicaram a você sobre mim. My area of, I guess you would call expertise or study, A minha área, né, a minha área em que eu sou que atuo melhor é a questão de estudos. is historical theology, so I love history. Com relação aos estudos, né, a área que eu mais atuo é com relação à história, né? So tomorrow, one of the things we're going to start off with is just very quickly going through ancient Near Eastern history, just a very brief overview to give you a better feel for things. A gente vai amanhã dar uma olhadinha com relação à história do Antigo Oriente, é aí onde eu quero concentrar e compartilhar com vocês mais algumas informações. Then we're going to jump to the major prophets, and we'll take a look at Isaiah and Jeremiah and Ezekiel. Então depois disso a gente vai dar um mergulho, vai dar um pulo, né, para os profetas maiores e vamos dar uma olhada em Isaías, em Jeremias e em Ezequiel. And then in the coming days we'll be looking at some of the historical books of the Old Testament, including Daniel. E nos livros, nos dias que vierem a seguir, nós vamos dar uma olhada nos livros históricos e vamos começar dando uma olhada no livro de Daniel. And yes, I purposely said historical book for Daniel, even though we consider him to be a prophet. E eu disse isso de propósito, né? Falei como Daniel como sendo um livro histórico, mesmo considerando Daniel como profeta. And he was a very important prophet, but to the Jews, he was placed into the historical book section. E ele sim foi um profeta bastante importante, mas para os judeus ele foi colocado nos livros históricos. And then the last day, as we finish up, we'll take a look at how we got our Bible, how things came together, how certain things, how certain things are there today as a result. E no último dia a gente vai dar uma olhada na Bíblia, como as coisas foram colocadas, por que estão daquela maneira e como é que e que resultado a gente tem dessa formação da Bíblia hoje. Just a very brief word for tomorrow. This might be like a homework assignment for you that will take very few minutes to do. Eu quero já deixar um trabalhozinho para amanhã, tá? Vai levar um pouquinho de tempo para você fazer. So after class, take your Bible and look in Genesis chapter 10. Então depois da aula, pega a sua Bíblia e dá uma olhada em Gênesis capítulo 10. And begin with verse 6 Começando com o versículo 6 and read through verse 32. e lê até o versículo 32. Now let me just tell you in advance that a lot of these names are not going to mean anything to you. Deixa eu quero dizer para você já como uma resposta, muitos desses nomes não vão significar nada para você. But they are specifically in the scriptures because they meant everything to Moses and those who read the Pentateuch or the Torah. Mas eles estão ali porque significava tudo para Moisés e as outras pessoas que estavam lendo tanto a Torá como o Pentateuco ou o Pentateuco. And as you read about the sons of Ham, Shem, and Japheth, the sons of Noah, Enquanto você estiver lendo sobre os filhos de Noé,
you'll begin to see the various names, which are also cities, that were very, very important in the world in those days. Você também vai ver sobre alguns nomes de cidades que eram muito importantes no mundo naquela época. So my point in this is that I want you to begin to see that Genesis chapters 1 through 11 Eu quero que você já comece a perceber que Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11, are there for a very important purpose. estão ali por propósito muito importante. That before we get to the history of the Jews and the salvation books that tell us about God's salvation, E antes de entrarmos na história dos judeus e os livros que falam sobre a salvação, we read about the world, a gente vai ler sobre o mundo and out of the world and the nations came the Jewish people, e que daquele mundo, né, saiu o povo judeu. and our Savior came from the Jews, E que o nosso Salvador veio dos judeus, who came for the exact purpose of saving not only Israel, but the nations in the world as well. que veio não somente com o propósito de salvar Israel, mas salvar as outras nações do mundo. So tomorrow when we get together, we'll be looking at some of these nations and these empires Então amanhã, quando nós nos reunimos, a gente vai falar sobre algumas dessas nações e impérios and see how they fit together with the story of the Old e Testament. ver como é que eles se encaixam com relação à história do Antigo Testamento. And if you're like me, hopefully you're not, at least earlier in my life, I used to say this type of history did not interest me. Se você for como eu espero que você não seja. Normalmente eu vou dizer assim, rapaz, esse tipo de história não me interessa. Give me the Gospels and I can learn about Jesus. Me dá os evangelhos, porque assim eu posso aprender sobre Jesus. Better yet, give me the Apostle Paul's epistles and I'll really enjoy it. Melhor ainda, me dá as epístolas de Paulo, e aí sim eu vou gostar. But I really don't care about Assyria or Babylon or some of the older country or empires of the Eu world. não me importo, né, com essa questão da Síria, da Babilônia, outros impérios do mundo. And I want you to know I was very, very wrong in that opinion Eu quero que você saiba que eu estava bastante errado sobre a minha opinião, because they are very, very important. porque eles são muito, muito importantes. All right, we have a couple more minutes. Let me just mention one more thing. Tem mais 2 minutos, deixa eu só mencionar mais uma coisa. In the ancient world, No mundo antigo, there was a way in which historians could determine dates from the various cultures. havia uma maneira como os historiadores podiam determinar as datas de diferentes culturas. Every culture had its own way of determining dating. Toda cultura tinha a sua própria forma de determinar uma data. And so we were trying to figure out what the third year of some kings was. What was that really as far as our dating system? Então a gente ficava sempre tentando entender o que é que significava o terceiro ano de determinado rei, quando comparávamos a nossa forma de datar hoje. And I'm telling you this story because this question will be on your exam. Eu estou dizendo essa história porque essa pergunta vai estar no seu teste. And so what we found was the Assyrians had what was called Eponim Lists. I'll spell it for you. Eu estou falando isso porque lá com os assírios havia essa lista eponina. Eu vou soletrar para você. So an eponym, E-P-O-N-Y-M, Então eponina E-P-O-N-I-N. these are basically names of famous people. Isso é basicamente nomes de pessoas famosas. And they would take a famous person and name a particular year after it. E eles pegavam uma pessoa famosa e iam dar nome a um ano em particular. So a good example would be the year of Marconi. Bom exemplo seria o ano de Marconi. Okay, so in this particular case, there was a year in which there was a solar eclipse. Então, nesse caso em particular, havia um ano onde houve um eclipse solar. And it was listed in the Eponim Lists. E aí era listado naquelas listas eponinas. And scientists and historians were able to figure back and know exactly the day and the date of that solar eclipse. E cientistas e historiadores podiam dar uma olhada e saber exatamente qual foi o dia que aquele eclipse havia acontecido. And with that solar eclipse date, we now have a fixed point for determining dates in the ancient world. E por causa daquele eclipse, a gente pode olhar para o mundo antigo e determinar exatamente uma determinada data. We'll look at that a little bit more tomorrow, but it's exciting to see how we can begin to pinpoint things a bit more accurately. Então vai dar mais uma olhadinha amanhã, mas é animador a gente perceber como é que a gente pode pegar esses pontos e dar uma olhada de uma forma mais
apurada. Okay, so tomorrow we'll start off right away with a number of the old empires, just very briefly, covering them: Sumer, the Akkadian Empire, the Empire Ur, and then as it begins to shift to the Assyrians, the Babylonians. Amanhã a gente vai falar sobre vários impérios, o dos caldeus, outros impérios anteriores, e vamos dar continuidade entrando na Síria, nos babilônios, The Persians, the Greeks, os gregos, a Pérsia. and all of a sudden we've covered the entire Old Testament and we're ready to start the New Testament. E aí, de repente, a gente vai ter terminado todo o Antigo Testamento e já vai começar o Novo Testamento. But that's not in this particular course. Mas não nesse curso em particular. Thank you for your attention. I look forward to walking through these important topics with you tomorrow night. Muito obrigado por sua atenção. Vai ser animador a gente amanhã poder estar passando por esses tópicos juntos. É isso aí. Obrigado. Obrigado a vocês que estavam online. Amanhã a gente se vê. Você que não está vindo presencial, amanhã a gente quer ver você aqui. Vai ser um prazer a gente estar juntos. Deus abençoe.